Êxodo capítulo de número 12, do verso 1 ao 14, diz assim: Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto bastem para um cordeiro. Cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e os guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas o comerão. Não comereis o animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei da terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Palavra do Senhor, nosso Deus, ao nosso coração nessa noite. Entre o capítulo 50 do livro de Gênesis e o capítulo 1 do livro de Êxodo, nós temos um período de aproximadamente 400 anos de história. E esse período da história do povo de Israel não é coberto pelas Escrituras. Nós não temos nenhuma referência do que aconteceu nesse período. O que sabemos é que o livro de Gênesis é concluído, ele termina falando de que o povo estava no Egito, morando ali a convite de José, que era governador de toda aquela terra, e o povo estava feliz naquela terra. Foi dada a eles ali uma parte da terra no Egito, onde o povo pudesse plantar e viver a sua vida. Mas o livro de Êxodo, logo no seu capítulo 1, inicia falando de que o povo estava sofrendo como escravos no Egito. O que aconteceu nesse período de tempo? O versículo de número 8 do capítulo 1 diz que subiu ao trono do Egito um rei que não conhecia a história de José, que não conhecia o que José havia feito pelo Egito. E aquele rei viu o crescimento dos hebreus como uma ameaça à estabilidade e à segurança do Egito. E ele então começa a oprimir o povo, começa a escravizar o povo. E ele percebe que a escravidão imposta por ele não conteve o crescimento numérico daquele povo, pois o povo continuava crescendo e se multiplicando sobre a terra, porque o Senhor os abençoava. O Senhor abençoava os judeus para que pudessem dar à luz a filhos, e a nação crescia e o povo crescia no meio do Egito. O faraó ficou então muito preocupado, e ele passa então a ordenar a morte de todas as crianças que nascessem dos hebreus do sexo masculino. E isso perdurou por algum tempo. É nesse contexto que nasce Moisés. Moisés nasce nesse período terrível da história do povo de Israel, onde o povo de Deus era perseguido e era hostilizado, e por um milagre, por um plano soberano de Deus, Moisés sobrevive. Ele é achado pela filha de Faraó, é criado por ela como príncipe no palácio, e com 40 anos de idade, Moisés tira a vida de um egípcio
e com medo de Faraó, ele foge do Egito para o deserto de Midian. E é lá no deserto de Midian, 40 anos depois que ele havia saído do Egito, já com 80 anos de idade, que Moisés tem um encontro com o Senhor no Monte Horebe. E esse encontro foi um divisor de águas na história desse homem, porque Deus lhe comissiona a uma grande tarefa, a uma grande missão. E a missão era liderar o êxodo, liderar o povo da saída do Egito. Moisés a priori reluta com Deus, pois ele não se achava merecedor, digno ou capaz de tão grande tarefa, mas finalmente ele é convencido por Deus a ir para o Egito e a ser a voz e a boca de Deus para aquele povo, para o povo de Deus e também para os egípcios. E assim Moisés desce para o Egito e muitas vezes ele tem audiências com Faraó, e Faraó resiste em não deixar o povo de Israel sair do Egito, pois ele continuava escravizando o povo ali naquela terra, até que entre a 9ª e a 10ª praga, Deus fala com Moisés e instrui Moisés o que ele deveria fazer, e Deus diz para Moisés que era chegado o momento da libertação do seu povo, que o seu povo sairia naquela mesma noite do Egito e iriam para a terra da promessa. Essa era a noite da Páscoa, a primeira Páscoa celebrada pelos judeus. Ela foi celebrada ainda no Egito, quando o povo estava ali escravo sobre a opressão de Faraó e dos egípcios. E naquela noite Deus instrui Moisés como ele deveria preparar a Páscoa e como ele deveria orientar o povo acerca dessa celebração que se tornaria a principal de todas as festas para os judeus. O texto que nós acabamos de ler, ele faz referência a esse momento em que o povo celebra a Páscoa, em que o povo é orientado a celebrar a festa da Páscoa. Nós temos então nesse texto, queridos, algo que perpassa um relato histórico da Páscoa. Nós temos nesse texto algo que é profético, algo que é simbólico, algo que transcende o texto em si. A mensagem que a Páscoa transmite não é de uma simples libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, mas a mensagem que a Páscoa traduz, a mensagem que a Páscoa comunica, ela transcende esse fato histórico para o povo de Israel tão importante, porque ela tem sentido e ela tem efeito no nosso tempo de hoje, na nossa época de hoje e na nossa história de hoje. E é pensando nisso que eu gostaria de conversar com você nessa noite e apresentar os 5 elementos da Páscoa que apontam para Cristo, que apontam para a obra de Cristo, que apontam para o sacrifício de Cristo. Nós, como cristãos, não observamos a Páscoa como os judeus. Os judeus observam a Páscoa como um memorial que celebra a libertação da escravidão do Egito. Nós não somos judeus, nós somos o Israel espiritual de Deus. Para nós, a Páscoa é Cristo. Para nós, a Páscoa é Jesus. E como vemos Cristo nos elementos da Páscoa? O primeiro elemento que temos aqui está já no verso de número 3, 5 e 6. E o texto diz: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e os guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Nós temos aqui o primeiro elemento da Páscoa, que é o cordeiro. O que o cordeiro nos comunica? Para quem ele aponta? Certamente o cordeiro aponta para Cristo, porque Jesus é o Cordeiro de Deus. João, o maior de todos os profetas da Bíblia, o último profeta da lei, por 2 vezes no capítulo 1 do Evangelho segundo João, ele declara que Jesus é o Cordeiro de Deus. Ali nas margens do Jordão, quando batizava as multidões, João vê Jesus se aproximando, e ele aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
o apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes da igreja de Corinto, ele também declara essa verdade de que Jesus é o Cordeiro Pascal. Jesus é o Cordeiro que foi imolado por nós e em nosso lugar para nos salvar. O Cordeiro era sem defeito, era macho e deveria ser de 1 ano. O que isso significa? Se o Cordeiro aponta para Cristo, por que essas especificações têm alguma indicação na pessoa e obra de Cristo? O Cordeiro macho e de 1 ano, sem defeito, aponta para o caráter santo de Cristo. Um cordeiro de 1 ano era um cordeiro que não havia cruzado ainda. Sem defeito significava dizer que ele era totalmente perfeito. Não havia uma falha, uma mancha, um problema, uma enfermidade, nenhuma deficiência. Ele era totalmente perfeito. E o cordeiro perfeito, que era sacrificado na Páscoa, ele aponta para o caráter perfeito de Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, o apóstolo Paulo diz: aquele que não cometeu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O caráter de Cristo é imputável. Nós pregamos a impecabilidade de Cristo. Jesus nunca pecou. Ele foi tentado em tudo, sem jamais falhar, porque ele é santo e puro. O Cordeiro, ele morria no lugar do primogênito. A morte do Cordeiro Pascal era uma morte substitutiva. Ele tomava o lugar do filho primogênito da casa de cada hebreu, morrendo no lugar daquele filho. Assim como o Cordeiro Pascal tomava o lugar do filho primogênito e morria no lugar do filho, Cristo Jesus tomou o nosso lugar de morte, tomou o nosso lugar de cruz e morreu em nosso lugar. O escritor declara que ele foi ferido pelas nossas iniquidades. O Senhor diz, através da sua palavra, por meio do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5,15, que ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Paulo ainda aos Gálatas, no capítulo 3, verso 13, diz: maldito que foi pendurado no madeiro, fazendo uma referência a Cristo, que tomou o nosso lugar de condenação, de maldição e de morte. E ainda o apóstolo Pedro declara que a morte de Cristo foi uma morte substitutiva. Ele diz: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava o ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julgava retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. O Cordeiro de Deus é Jesus Cristo. O Cordeiro era perfeito, ele não tinha falha nem defeito. Isso aponta para o caráter de Cristo. O Cordeiro de Deus morreu no lugar de nós, pecadores, tomou o nosso lugar naquela cruz sangrenta, morrendo a nossa morte para vivermos a sua vida. O segundo elemento da Páscoa é o sangue. Os versos 17 e 13 do capítulo 12 de Êxodo diz: tomarão do sangue e o porão em ambos as obreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. O sangue era o sinal de que aquela família temia e servia a Deus. E o sangue servia como símbolo de retidão e fidelidade. Por isso que o sangue era sinal de obediência
e simbolizava também a proteção sobre a maldição que cairia sobre a terra do Egito. Em todo o Antigo Testamento, nós encontramos a presença do sangue nos sacrifícios. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 9, verso 22, diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Realmente, o sangue fazia parte dos sacrifícios que vemos na antiga aliança, no Antigo Testamento. Por quê? Porque assim como o cordeiro aponta para Cristo, o sangue fala do preço da nossa redenção. O sangue é o sangue de Cristo derramado na cruz para nos salvar. É o sangue que garante perdão. É o sangue que garante uma nova vida. E queridos, que sangue poderoso é o sangue de Jesus. Há sangue poderoso. Que poder este sangue tem? Em primeiro lugar, o sangue de Cristo promove o perdão dos nossos pecados. O próprio Senhor Jesus em Mateus 26, 28 diz: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. É por meio do sangue de Cristo que nós temos o perdão total e pleno dos nossos pecados. Não existe um pecado tão grande, tão maléfico, tão mau, que o sangue de Cristo não possa remover, não possa solucionar, não possa perdoar. Esse sangue é poderoso, porque através do sangue de Cristo, nós temos o resgate dos crentes do poder do pecado. É isso que o apóstolo Paulo afirma em Efésios 1:7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Sem Cristo, somos escravos do pecado. Sem Cristo, alguém é refém dos seus próprios desejos. Mas através de Cristo, por meio de Cristo e do sangue de Cristo, nós temos a liberdade de vivermos uma vida longe do domínio e da escravidão do pecado. Outrora éramos escravos, estávamos presos ao pecado, refém do desejo da nossa própria natureza humana. Mas lá na cruz, quando Ele derramou o seu sangue para nos salvar, nós fomos libertos do poder do pecado. E agora o pecado não é mais senhor da nossa vida, porque Cristo nos libertou pelo poder do seu sangue. Este sangue é poderoso porque ele purifica a nossa consciência também do pecado. E os sacrifícios do Antigo Testamento, eles serviam para cobrir o pecado, mas as pessoas continuavam com um sentimento de culpa, se sentiam culpadas, não se sentiam totalmente livres da punição do pecado e libertas do pecado, porque realmente os sacrifícios do Antigo Testamento, os sacrifícios da lei, eles não removiam pecados, eles apenas cobriam o pecado, aguardando o sacrifício perfeito do Cordeiro Pascal, que é Cristo Jesus. Mas quando Jesus veio, e Ele morreu na cruz, e Ele disse: vocês estão justificados pelo meu sangue, nós nos sentimos realmente perdoados pelo sangue de Jesus. E o pecado não consegue mais nos dar sentimento de culpa, porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus para nos justificar. O pecado não tem mais poder de nos aprisionar com a culpa, porque Cristo nos libertou do poder do pecado, e Ele tirou de nós o sentimento de culpa, e agora você é livre para viver uma vida que glorifique a Deus. Esse sangue é poderoso, porque ele promove a santificação do povo de Deus. Em Hebreus capítulo de número 9, verso 14, diz que por meio do sangue nós somos santificados, nós somos limpos. O sangue de Cristo remove a mancha do pecado. Só existe uma solução para o pecado, é o sangue de Cristo. Só Ele pode remover essa mancha e nos tornar santo para Deus. Ser santo não significa ser perfeito, mas ser santo significa ser banhado pela graça de Deus, por esse sangue que nos redime, que nos perdoa e que nos conduz a uma vida que glorifique ao nosso Deus. Esse sangue,
Ele é poderoso, porque Ele abriu o caminho para Deus. Hebreus capítulo 10, versos 19 e 20 diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua morte. Que sangue poderoso! Esse sangue não apenas nos libertou do poder do pecado, esse sangue não apenas nos purificou do pecado, Ele não apenas nos perdoou, Ele não apenas removeu a culpa que dominava o nosso coração, mas esse sangue, Ele abriu o caminho à presença de Deus. Todos nós, nesse momento, nessa noite, podemos estar diante da presença de Deus, podemos estar diante do trono de Deus, e não é por méritos nossos, não é por mérito humano, porque as nossas obras são como um trapo de imundícia diante da justiça de Deus, mas podemos estar diante dos santos dos santos, podemos estar diante do trono de Deus, porque Cristo morreu na cruz, Ele consumou a obra vicária por mim e por você, e Ele rasgou o véu, abrindo o caminho, abrindo o acesso à presença de Deus, por meio da sua morte, por meio do seu sacrifício. Que sangue poderoso, que sangue tremendo. Esse sangue tem uma contínua aplicação de poder renovador na vida do crente. Ele não apenas operou no passado, quando você rendeu sua vida a Cristo, quando você vivenciou a verdadeira conversão, mas esse sangue ainda hoje, ele está presente e atuante na sua vida. Ele continua agindo na sua vida, ele continua operante na sua vida. Por quê? O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 7, verso 25 diz: por isso também pode salvar totalmente os que por Ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. É uma obra contínua, não apenas do passado, mas do presente e no futuro. É esse sangue que vai abrir as portas para Jerusalém celestial, para estarmos diante de Deus em glória. O sangue nos umbrais das portas era uma ordem clara. Por quê? Porque assim como o sangue deveria estar nos umbrais das portas dos judeus, a obra da redenção na vida do crente produz frutos de arrependimento, e pelo fruto se conhece a árvore. O terceiro símbolo da Páscoa, o terceiro elemento da Páscoa é o pão asmo. No versículo de número 8 diz: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas o comerão. O que é pão asmo? Essa palavra, que pode ser traduzida como pão ázimo também, ela significa pão puro, ou pão sem ser levedado, ou simplesmente pão sem fermento. É interessante perceber que na Bíblia o fermento simboliza pecado e corrupção. Por quê? Porque o fermento é um processo de desintegração e de corrupção. O fermento, ele altera o estado natural daquilo ali. Ele altera o estado. Por isso que na Bíblia e na maioria dos textos bíblicos, o fermento simboliza pecado e corrupção. Para você ter ideia, o fermento era proibido no uso dos sacrifícios. Quando alguém ia oferecer uma oferta a Deus, não poderia ter fermento nessa oferta. E o apóstolo Paulo, em Gálatas 5:9, diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Na Bíblia, o fermento ele tem um sentido muito pejorativo. Ele simboliza heresia, religiosidade, uma falsa doutrina, ou, como já citei, corrupção e pecado. Quando o Senhor ordena que os judeus deveriam observar a Páscoa, e ao comer do cordeiro, deveriam comer o cordeiro com pão asmo, ele estava falando de que a Páscoa, ela aponta para duas direções. Primeiro, ela fala da pureza de Cristo. Se a Páscoa e os elementos da Páscoa apontam para Cristo, então o pão asmo é um indicativo de algo que Cristo tem e que Ele revela. E este algo é a sua pureza. E a pureza de Cristo, queridos, ela foi atestada por todos no Novo Testamento.
Você deve lembrar que quando Jesus ele é preso no Getsêmani, ele é levado primeiro para Anás, que era um dos principais sacerdotes ali. E ao chegar ali diante de Anás, o texto diz que Anás não teve do que acusá-lo. Por isso o manda para Caifás, para o sumo sacerdote, porque ele não tinha nenhuma razão de acusar Jesus, porque Jesus tinha um caráter imputável. E quando Jesus chega diante de Caifás, Caifás também não tem do que acusá-lo, porque Jesus era perfeito, Jesus era um homem íntegro. E Caifás então contrata testemunhas falsas para acusar Jesus daquilo que ele não tinha dito e daquilo que ele não tinha feito. Em Mateus capítulo 26, versos 59 e 60, fala dessa trama de Caifás, de contratar testemunhas falsas, para acusar Jesus daquilo que ele não tinha feito e nem falado. Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, antes de se suicidar, ele reconhece que havia traído o inocente. No capítulo 27, verso 4 de Mateus, ele diz: pequei traindo sangue inocente. A mulher de Pilatos, uma mulher que não conhecia o Deus de Israel, que não sabia quem era o Deus dos judeus, essa mulher tem um sonho, e ela manda avisar a Pilatos, e isso está no capítulo 27, verso 24 de Mateus. Ela diz para Pilatos: não se envolva com este homem, porque ele é inocente, não tenha parte com a morte dele, ele é inocente, ele é justo. Pedro, ele declara também que Jesus é inocente. Ele diz que ele nunca cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. O próprio Pilatos reconhece que Jesus era inocente. Você deve lembrar o que Pilatos faz quando ele vê que a multidão estava ensandecida e não queria outra solução senão a condenação de Jesus. Pilatos manda que tragam uma bacia com água, e ele lava as mãos e diz: eu não tenho parte na morte desse inocente. Todas as pessoas que estavam envolvidas nessa trama, direto ou indiretamente, reconheceram que Jesus era inocente, que ele não tinha pecado. Por fim, o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, verso 15, diz: pois não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à semelhança nossa, mas sem cometer pecado. O pão asmo, ele aponta para o caráter perfeito de Cristo. Mas o pão asmo tem também uma aplicação para a vida do cristão, porque assim como Cristo é perfeito e santo e puro, o pão asmo fala que o cristão deve viver uma vida consagrada para Deus. Isso fica evidente nas palavras do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, quando diz: por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. O pão asmo comunica a separação do crente de uma vida mundana. Estamos no mundo, mas o mundo não pode estar em nós. O quarto elemento da Páscoa são as ervas amargas. O versículo 8 ainda diz: comerão a carne com pães asmos e ervas amargas a comerão. Nós temos o cordeiro apontando para Cristo. Nós temos o sangue apontando para o preço da nossa redenção. Nós temos os pães asmos apontando para o caráter perfeito de Cristo. E agora nós temos as ervas amargas, que fazia parte do cardápio da Páscoa, da ceia da Páscoa. Por quê? Porque as ervas amargas apontam para Cristo, amados. Ela aponta para um aspecto da obra de Cristo, para o sofrimento de Jesus. Assim como aquelas ervas amargas não eram boas de serem deglutidas, Jesus sofreu por nós. Jesus morreu por nós. Não é à toa que Isaías o chama de o servo sofredor. No capítulo 53 ele diz: quem creu em nossa pregação?
E a quem foi manifestado o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como um renovo, perante ele como raiz de uma terra seca. Ele não tinha aparência nem formosura, e olhávamos para ele, mas nenhuma beleza havia que desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e como um sabe o que é padecer, ele padeceu por nós. Pelas suas pisaduras somos sarados. Jesus é o servo sofredor, é aquele que tomou o nosso lugar de dor, de cruz, de sofrimento e por fim de morte, para nos dar a certeza da vida eterna. Paulo, escrevendo aos crentes de Filipos, diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, pois ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, reconhecido em figura humana, se humilhou até a morte e morte de cruz. Cristo sofreu. Ele mesmo declara isso em Lucas 22:19. Tomando o pão e dando graças, ele partiu e disse: isto é o meu corpo que é oferecido por vocês. Jesus é um homem que sabia o que era padecer. Jesus era um homem que sabia o que era sofrer. As dores que Jesus enfrentou foram as mais diversas possíveis. Ele sofreu a dor física, através dos cravos em suas mãos e pés, através dos açoites e através da cruz de espinhos, a coroa de espinhos e a cruz que ele foi pendurado. Dores físicas terríveis. Não era à toa que se quebrava as pernas do crucificado para não prolongar o seu sofrimento, para que ele morresse logo. E muitos morriam de dores, de cãibras terríveis. A dor que Jesus enfrentou não foi apenas física, mas também foi uma dor moral. Ele sofreu os insultos das pessoas, que muitas delas foram curadas e foram abençoadas pelo seu ministério, mas agora gritavam: crucifica-o, crucifica-o. A morte de cruz era mais indigna para um homem. Não é à toa que um cidadão romano não poderia ser punido com tal morte. Nenhum cidadão romano era crucificado, porque até para um romano isso era algo desumano e era algo indigno. Jesus foi até as últimas consequências para morrer em meu e em seu lugar. Ele sofreu o maior de todos os danos para que você pudesse viver e ter vida. A dor que Jesus enfrentou foi também uma dor emocional, da traição de Judas, que ele amava, da negativa de Pedro de não o conhecer, e por último, do desfavor do Pai, quando na cruz ele se sentiu sozinho, e ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Mas a dor de Jesus, ela também foi uma dor espiritual, e a pior de todas, a maior de todas as dores que Jesus enfrentou no seu martírio, foi a dor espiritual, foi a imputação dos nossos pecados sobre ele. Ele tomou sobre si os nossos pecados, ele tomou sobre si as nossas ofensas. Por isso que Deus não foi favorável a ele na cruz, porque naquele momento crucial, Jesus havia tomado sobre ele todos os nossos pecados, todos os nossos pecados. As ervas amargas, elas apontam para o sofrimento, para a vergonha, para o abandono e para a imputação do pecado de todos os eleitos sobre Jesus, o nosso Senhor e Salvador. O quinto símbolo, o quinto elemento da Páscoa é a ordem que encontramos no capítulo de número 12, verso 11. O texto diz: desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. O cordeiro aponta para Cristo, o Cordeiro de Deus,
que tirou o pecado do mundo. O sangue fala do preço da nossa redenção. Os pães asmos falam do caráter ilibado e perfeito de Cristo. As ervas amargas falam do seu martírio, da sua paixão, do seu sofrimento. Mas a ordem de comer a Páscoa com lombos cingidos e sandálias nos pés fala da verdade de que um dia o Cordeiro de Deus voltará para nos buscar. Ele veio como cordeiro, mas agora quando ele voltar, ele voltará como leão. Ele voltará como rei e Senhor. Ele veio como servo, mas ele voltará como Senhor. E ele tomará o seu lugar de glória, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Essa ordem de comer a Páscoa com os lombos cingidos e sandálias nos pés fala de que o Egito não é o lugar do povo de Deus. O Egito é uma passagem, mas não é o destino final. O cristão precisa ter a consciência de que está no mundo, mas ele não é do mundo, de que não somos daqui, de que somos peregrinos e forasteiros, como Pedro bem declara e bem afirma. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Por isso o apóstolo Paulo exorta em Romanos dizendo: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos estar com os lombos cingidos e as sandálias nos pés, porque o nosso Salvador, o nosso Rei que morreu por nós, Ele prometeu que voltaria para nos buscar, e esse dia breve acontecerá. Então, cinja os seus lombos, calce suas sandálias, porque muito em breve estaremos diante do nosso Deus e Rei e celebraremos a última ceia diante do nosso Salvador Jesus Cristo. O cristão não pode amar o mundo, não pode ter o seu coração no mundo. E assim como a Páscoa comunica a verdade de que a morada do cristão não é no mundo, a ceia comunica que a nossa pátria é a pátria celestial. Em 1 Coríntios 11, 26, Paulo diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia reverbera as palavras de Jesus: vou preparar lugar, não se turbe o vosso coração, creiam em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Meus queridos irmãos, eu quero concluir as minhas palavras reafirmando a verdade de que a Páscoa é apenas uma sombra, de que a Páscoa é apenas um símbolo de algo maior. E como o apóstolo Paulo em Colossenses 2,17 nos diz que a lei não passa de sombra dos bens que haveriam de vir. E como o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, diz que as obras da lei são sombra de bens vindouros, a Páscoa é apenas uma sombra de algo maior. E esse algo maior é Cristo, é a vinda de Cristo, é a obra de Cristo já efetuada em nós. O Antigo Testamento aponta para a vinda do Cordeiro imolado, mas o Novo Testamento aponta para o Cordeiro glorificado. Ele não está naquele túmulo, ele não está naquele sepulcro, ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele venceu a morte, ele subiu aos céus e foi glorificado, desceu e permaneceu com os discípulos 40 dias, e depois foi assunto aos céus, onde foi entronizado no trono de glória. E João no capítulo 4 diz que ele está assentado no trono do universo, e todos os seres se prostram diante dele e reconhecem que ele é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro de Deus. Celebre nessa noite, celebre hoje, porque Jesus morreu em teu lugar, porque Jesus morreu para te salvar, morreu para te perdoar,
e para garantir a tua eterna salvação. Ele foi preparar lugar, e muito em breve Ele voltará para nos buscar.